Olá, primeiro ano, tudo bom? Bom dia, como é que vocês estão? Nós estamos aqui agora para iniciarmos a correção da primeira semana de atividades do nosso PET volume 7 para nossa disciplina Língua Portuguesa. O PET volume 7 vai começar a tratar conosco compreensão e produção de textos. E aí nós temos aqui na nossa primeira atividade um pedido para que você redija um parágrafo em que você relate o que você já aprendeu na escola, além dos conteúdos que são estudados na escola, questão de vivência sua na escola. Como é que você pode aprender mais do que conteúdo de disciplinas? Essa será uma resposta pessoal, você vai fazer um parágrafo baseado na sua experiência dentro da escola. E aí eu deixei aqui algumas sugestões de assuntos para vocês. Você pode falar sobre relacionamento pessoal, como é que você aprendeu a respeitar e conviver com colegas, que alguns têm afinidades, outros são completamente diferentes do que você conhece e da forma em que você vive. Além de relacionamento pessoal, você também pode falar sobre ter aprendido organização de tempo, como é que você conseguiu se organizar estando dentro da escola, precisando entrar às 7 da manhã e saindo 11h20, como é que você aprendeu a lidar com a cada 50 minutos entra um professor diferente com matéria diferente. Também você pode falar sobre gerência de sentimentos, como é que você aprendeu a gerenciar os seus sentimentos. Nem todo dia nós estamos alegres. E como é que você aprendeu a gerenciar isso para não atrapalhar os seus estudos? Ou num dia que você está muito eufórico, como é que você aprendeu a gerenciar seus sentimentos para não atrapalhar a aula e os outros colegas? Então eu deixei aqui 3 opções de sugestões de assunto para vocês escolherem, bem como vocês podem falar sobre qualquer outro assunto que vocês tenham gostado. É um parágrafo, meninos, o PET traz aqui um espaço razoável. Se você estiver fazendo no caderno, aproveite aí esse seu um parágrafo para relatar bastante coisas e não precisa ser tão grande, tá bom? Então, aqui nós continuamos. Na atividade 1, você precisou relatar um acontecimento da sua vida escolar. Existe um gênero textual que tem por função justamente isso, relatar acontecidos de nossas vidas. O nome desse gênero é relato pessoal. Conhecia esse gênero, meninos? O relato pessoal está presente no nosso dia a dia, já que sempre estamos contando algo para os nossos colegas e familiares. Este gênero, que pode ser oral ou escrito, é vinculado por diversos suportes, como revistas, jornais, telefones, redes sociais, livros, entre outros. Então, você sempre vai encontrar um relato pessoal em algum lugar da sua vida e em conversas também, não só escritos. Agora nós vamos observar um quadro aqui, que vai nos trazer algumas estruturas do gênero relato pessoal. Ele tem alguns elementos linguísticos, que são verbos sempre empregados em primeira pessoa. Geralmente eles estão no passado, porque você está falando de algo que já aconteceu. O uso de advérbios para marcar a sequência das ações. Você precisa de uma ordem lógica para conseguir entender como é que está acontecendo, se já terminou, se ainda está passando. O uso de adjetivações e descrições, desde que não sejam predominantes no texto. Então, você vai adjetivar, que é dar uma qualidade, e descrever as coisas que estão acontecendo também. Na estrutura do relato pessoal, nós temos o uso dos 5 elementos da narrativa. Quais são os 5 elementos? O enredo, o narrador, personagem, tempo e espaço. O narrador personagem sempre vai ser utilizado, porque você está contando algo que você viveu. Então, você é o narrador dessa história e você é o personagem dessa história também.
um título, sempre tem um título, um relato pessoal. A introdução sempre deve ter o contexto, o personagem, o tempo, o espaço, o fato e o problema. Logo no começo, você vai contar onde você estava, você vai contar, já vai conseguir identificar quem é você. Você também vai explicar sobre o fato que está acontecendo ou o problema, né? Durante o desenvolvimento, você vai construir a trama e explicando como é que chegou até aquele ponto e o clímax, que é sempre o ponto alto do conto. Já a conclusão é o desfecho e a reflexão. O que aconteceu para finalizar e o que você achou de tudo isso. Isso aí é uma estrutura do relato pessoal. Vamos usar aqui um pedacinho de um relato pessoal, que é um trecho do livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, do Bartolomeu Campos de Queiroz. O Pet trouxe para a gente um parágrafo. E aí, ele pede para que quando você esteja lendo esse parágrafo, você use a legenda, marca temporal, adjetivações, descrições e uso de primeira pessoa. Se você estiver fazendo essa atividade no seu caderno, você pode escrever aí as legendas e colocar os espaços do texto logo na frente. Se você estiver usando o PET impresso, você pode só grifar de cores diferentes, como eu fiz aqui nesse texto, tá bom? Então, tudo que for marca temporal vai ser amarelinho. Tudo que for adjetivação vai ser cinza. Tudo que for descrição, verde, e tudo que for uso de primeira pessoa, azul. Então, vamos ler aqui, vocês, à medida da leitura, vão conseguir identificar o que é marca temporal, o que é adjetivações, descrições e uso de primeira pessoa. Olha, no primeiro dia de aula, a gente recebia de Dona Orosina, diretora da escola, um retalho de brim azul marinho e outro de fustão branco. Minha mãe mergulhava os panos no tanque durante uns 2 dias para encolher. Dona Uca, minha madrinha de batismo, costureira de prestígio, fazia meu uniforme em sua máquina Singer, de pé, única da cidade. Costurava com o mesmo carinho com que assava biscoitos de araruta, enfeitados com risquinhos feitos com os dentes do garfo. Eu ficava impressionado com como havia dentes no mundo, de leite, de alho, de serrote, de pente, de garfo, da boca. Bonitinho, né? Esse parágrafo escolhido. O livro de Queiroz foi feito em 1996. Então, o que é marca temporal nesse texto? É quando você consegue perceber o tempo. Eu marquei 2 aqui, ó, no primeiro dia de aula e durante uns 2 dias. Isso são marcas de tempo. Já nas adjetivações é o que dá qualidade, o que dá característica ao ser. A diretora da escola é uma adjetivação da Dona Orosina, né, que era ali a diretora. Também minha madrinha de batismo, costureira de prestígio, é o que dá qualidade ao personagem Dona Uca. Já as descrições, as verdinhas, aqui fala sobre azul marinho e branco. São as características dos tecidos que ele recebia. Também aqui, ó, biscoitos de araruta enfeitados com risquinhos feitos com os dentes do garfo. São as descrições do biscoito que a madrinha dele assava. E essa última de leite, de alho, de serrotes, de pente, de garfo e da boca, são também descrições dos dentes que ele já conhecia no mundo. Por último, o azulzinho, que é o uso de primeira pessoa, tem 3, ó. Minha, que era a mãe dele, o meu, que era o uniforme, e o eu. São os usos aí da primeira pessoa. Quando ele fala minha, você já sabe que ele está falando algo que ele possui, tá bom? Usando agora essa mesma legenda, meus amores, nós vamos fazer o próximo parágrafo.
E aí nós temos aqui no parágrafo escrito o seguinte: por definição minha, perseguindo respostas, eu desconfiava ser a escola lugar de muito respeito. Era preciso ter as unhas limpas e aparadas, cabelo penteado, caderno caprichado dentro do embornal, uniforme lavado, calça azul marinho e camisa de fustão branco, e passado com ferro de brasa, goma de polvilho rala na gola para não arranhar o pescoço. A professora, quando os alunos ainda na fila e do lado de fora da sala, lia a gente como se fosse um livro. E mãe nenhuma gostaria de ser chamada de desmazelada pela mulher mais respeitada do lugar. Que bonitinho! Amei essa parte aqui, que a professora era a mulher mais respeitada do lugar, da cidade deles, né? Por isso, de todo aquele cuidado das mães com o uniforme. Então, vamos lá. Marca temporal, que nós vamos usar a legenda amarela. Não tem nenhuma aqui. Em nenhum momento ele fez uso de marca temporal. Ele não falou de tempo aqui. Adjetivações, as cinzas, é o que nós mais temos. As adjetivações é aquilo que dá qualidade ao que se está dizendo. Então, esta parte, olha, unhas limpas e aparadas. Como é que estavam as unhas? Limpas e aparadas, era a adjetivação das unhas. Cabelo penteado, o caderno estava caprichado dentro do embornal, o uniforme estava lavado, pula um pouquinho, e passado com ferro de brasa. Também uma adjetivação aqui, ó, desmazelada, era o que a mãe não queria ser chamada, né? Agora, as descrições, que são a legenda verdinha, ó, as descrições eu coloquei camisa azul marinho e camisa de fustão branco. Aqui você tem a descrição dessas duas peças de roupa. E também a descrição da professora. Era a mulher mais respeitada do lugar, da cidade inteira. Já no uso da primeira pessoa, nós temos duas marcas, o minha e o eu, quando ele fala em primeira pessoa, tá bom? Ok, meninos, conseguimos aqui finalizar a questão 2. Agora a questão 3 pede para você procurar nesse parágrafo palavras desconhecidas e colocar o significado delas aqui, levando em consideração o contexto que elas estão. Essa é também uma resposta pessoal. Eu deixei como sugestão aqui duas palavrinhas que talvez vocês não conheçam: embornal e desmazelada. O que é um embornal? Pesquisando lá no dicio.com.br, embornal é um saco em que são colocados alimentos, o mesmo que um bornal. Ele usava para colocar o caderninho dele, ó, caderno caprichado dentro do embornal. E desmazelada é alguém descuidada ou desleixada, o que a mãe não gostaria de ser tida como desmazelada na sociedade escolar daquela época, ok? Finalizamos aqui então o nosso PET 7 na primeira semana de atividades. Um abraço para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau!